Fala, rapaziada do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, quero falar com vocês sobre eu vou sair do Brasil. Rapaziada, vamos comentar sobre isso. E já para início, não, cara, eu não vou sair do Brasil hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Mas é algo que eu quero comentar com vocês, é um bate-papo que eu quero falar com vocês. O porquê que eu tenho essa vontade de sair do meu próprio país e pra quê. Sabe, em que isso vai influenciar? E eu queria compartilhar essa ideia com vocês, tomando aquele café, né, claro. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você achou desse vídeo, comenta o que você acha também do que eu vou comentar sobre o Brasil aqui, da situação do Brasil no geral. E é isso, então vamos lá. Só como adendo, aba playlists, tudo organizadinho para você achar conteúdo de filosofia, economia, política, áudio, o que tu quiser consumir do meu canal, fechou? Vamos lá, rapaziada. Cara, a gente tem que conversar um pouquinho sobre eu vou sair do Brasil. E eu acho que você também devia sair, cara. E por quê? Vamos começar falando que eu tenho os meus princípios. O que é isso, cara? Eu tenho as coisas que eu costumo valorizar e muito. São coisas inegociáveis que eu dificilmente vou negociar. Coisas como segurança, educação, uma boa economia e coisas desse estilo. E aí a gente olha o Brasil e a gente pensa, bom, eu pretendo construir uma família, pretendo construir um legado, eu pretendo construir uma ideia, deixar minha marca na terra. Aliás, esse canal é uma tentativa de fazer isso, de deixar o que eu penso sobre política, filosofia e economia e certos assuntos que eu gosto aqui para vocês. Então eu penso bastante sobre o Brasil é um famoso e se, né? A gente tem toda a qualidade do mundo para exército, para da economia instável e coisas desse tipo. Mas o Brasil é um país onde que hoje não é nem país de segundo mundo mais. Por quê? Além dos meus princípios, né, são coisas inegociáveis. Se a gente for olhar a situação do Brasil como um todo, a gente vê um país que parece que está em decadência, né? A gente pode olhar os outros países e eles usam a gente como referência para não ser um, tá? Esses tempos eu tava navegando nas minhas redes sociais, tava no Twitter, se eu não me engano, só que eu tava olhando no Twitter em inglês. Eu mudei para inglês o Twitter e eu tava olhando como tava. Tinha países de fora falando que não queriam que seu país virasse um Brasil 2.0, postando fotos de várias favelas assim. E isso em inglês, obviamente. Então a gente pode ver a decadência como está nosso país para fora. A gente não tem os respeito dos europeus, dos Estados Unidos, que é a parte de cima do mapa. A gente não consegue conter o respeito. Hoje a gente é capacho da China. Por quê? Porque o nosso governo atual é simplesmente um governo que puxa saco da China a todo momento. Por quê? Dizem que a China é sinônimo de liberdade, de expressão, enfim, essas bobagens. Mas voltando pro foco, a gente fala também sobre economia. A gente vê que a economia do Brasil, ela tá quebrada. Quando eu falo quebrada, é porque quando você olha e pega para olhar gráficos, pega para olhar tudo que tá acontecendo, a gente vai ver que o nosso país, ele tá em decadência econômica. A gente pode ver a inflação aumentando, a gente pode ver as taxas de déficit aumentando também. A gente também vai ver, além da taxa de déficit, a gastação e o dinheiro público aumentando. A dívida pública brasileira está aumentando, está cada vez maior. Tem até uma tendência de que essa dívida pública pode estourar para o ano que vem, 2027. Então, assim, a gente vai ver o Brasil, se isso não for regulamentado, agora nesse ano de eleição, que é um ano turbulento, se isso não for regulamentado por quem tá lá, independente de quem ganhe, de que partido que ganhe, a gente vai ver o quê? A gente vai ver uma quebradeira na nossa economia. Isso é terrível. Para mim, para quem tem empresa, ainda mais que eu quero criar família, eu quero construir algo, a gente precisa de uma economia estável. E isso também é um grande indício para mim pensar em sair fora do meu próprio país. Hoje, esse papo de mas você tem que ser compatriota e apoiar seu país. É verdade, você tem que apoiar seu próprio país, porque se você não apoia o seu próprio país, quem vai apoiar o seu país, compreende? Mas quando a gente é realista, a gente vê também que além da economia estar quebrada, a gente vê os índices de violência, a gente vê o crime organizado dominando várias áreas do nosso Brasil. E outra, a gente está em tão risco de perigo que a gente não pode usar mais marcas de roupas convencionais, a gente não pode usar nada que faça referência a alguma facção criminosa, que, convenhamos, ninguém é obrigado a saber o que tem que usar, o que não tem que usar. Então tá virando meio que um governo sem ser o governo
atual. É como se fosse outro tipo de Estado, entendeu? Existe o Estado que a gente conhece, político, é como se existisse um segundo Estado, que seria o crime organizado. Então isso não é um dos grandes indícios de eu deixar o Brasil. Esse grande massa de violência, isso só tende a aumentar, porque políticos não conseguem suprir a necessidade de acabar com isso. Porque, aliás, eles nem podem acabar com isso de forma tão grande assim, a não ser com forças armadas potentes. Tá? E hoje a gente vê também as pessoas do crime organizado cada vez mais bem armadas, o que é bizarro, porque armas exportadas para fora. A gente vê toda a comercialização de países como Colômbia, Venezuela, conseguindo trazer armas para cá, drogas para cá, e tudo isso ser comercializado no meu país. Então sim, isso é um rombo também enorme. E são motivos porque eu deixaria o Brasil. Agora, vou indo para outro ponto, a educação. Preciso falar sobre educação com vocês. A educação, hoje no Brasil, ela é pauta para político. Falar, precisamos investir na educação, vamos investir na educação, vamos fazer não sei o que para educação. Mas a educação, ela não tem um fim específico. Que educação é essa? É a educação onde você injeta dinheiro na escola e dane-se. Não é bem assim. Você tem que injetar dinheiro na escola, fazer digerir, reavaliar os métodos que os professores estão usando, reavaliar como os professores podem ser aprovados de novos métodos para passar uma nova ideia para os alunos, tirar matérias totalmente fechadas, como matemática, que é uma matéria fechada, física, matérias fechadas, que não vão estimular o individualismo do sujeito e não vão estimular a grande intelectualidade que cada um pode exercer para a sociedade. Compreende? Então, esse sistema quebrado na nossa educação é outra ideia que eu penso, puxa, não dá para conviver nesse país. Não só para minha própria educação, porque eu acredito que sim, eu já consiga estudar certos conteúdos de fora na forma sozinho, apenas usando o meu celular aqui, ou qualquer outro, porque hoje a tecnologia também, por mais que ela seja bem grande no Brasil, mas não é a melhor tecnologia que temos. A gente pode ver países que investem muito mais na tecnologia. Mas voltando para a educação, para a gente terminar o papo da educação, a gente vê uma educação coletivista. E é uma educação que me incomoda, porque uma educação coletivista é uma educação que vai olhar para você e vai falar: você precisa de outras pessoas para ser inteligente, você precisa de outras pessoas para colaborarem com você. Não necessariamente. Eu sou um cara que vai, sim, ser um sujeito que vai adaptar para o individualismo, não por egoísmo, tá? Mas sim porque a adaptação de algo individual para estudos, coisa que o Brasil não te dá a liberdade de fazer, a liberdade de conseguir praticar esse tipo de educação individual, ela é muito grande, não tem espaço. É uma educação aqui no Brasil que pretende só diminuir conforme o tempo. Paulo Freire, né? Não queria muito comentar sobre ele, porque ele é um sujeito, uma figura meio midiática. Mas o Paulo Freire, ele foi um sujeito bem responsável por essa educação coletivista no Brasil. E eu gosto muito do Olavo de Carvalho, que pautava o contrário, pautava o individualismo do sujeito. E eu acredito que o individualismo, coisa que o Brasil não consegue te fornecer como base, para você conseguir suas coisas de forma independente, sozinho e totalmente autoritária, levando todo o crédito e o mérito que você tem que levar, é totalmente o contrário da educação que Paulo Freire oficializou aqui no Brasil. Uma educação mais coletivista, onde todos aprendem em conjunto, o que eu discordo completamente. A gente vai também para a questão do investimento em segurança. Quando eu falo investimento em segurança, eu estou falando de dois tipos de investimento em segurança: segurança civil e segurança militar. São coisas diferentes. Quando eu falo segurança militar, eu estou falando de segurança para evitar que outros países venham aqui no meu território, no nosso território brasileiro, invadam ou façam o que quiserem aqui, tá? Porque, querendo ou não, há sim uma soberania nossa. Ela não é necessariamente quebrada, porque nunca houve um certo escândalo de algum outro país querer invadir aqui ou acabar com a gente, mas ela é um pouco vulnerável, já que existem tanques de guerras antigos, existem métodos de soldados antigos. Então segurança militar é o que a gente precisa o quanto antes, para evitar que outros países venham aqui. Por isso, eu sou a favor da ideia da bomba atômica, mas tem outro vídeo aqui no canal explicando sobre isso. É só procurar que você vai achar um vídeo de eu falando sobre a bomba atômica, que é especificamente para isso, tá?
Voltando aqui, a gente fala para a segurança civil. A segurança civil, o que, que ela faz? A segurança civil é literalmente de eu andar na rua com o meu celular tranquilamente, de eu andar na rua com o meu notebook debaixo do braço, de eu andar na rua com a minha mochila voltando da escola. Isso é segurança civil, onde eu posso ir e voltar tranquilamente sendo protegido pelo Estado, o principal Estado, não sendo protegido pelo segundo Estado, que seria o crime organizado, que também é gigantesco no Brasil. Sendo protegido pelo crime organizado é a mesma coisa de você evitar sua sentença de morte, compreende? Então, assim, a gente pode ver algumas coisas que eu citei aqui, que o Brasil realmente anda quebrado, tá? Anda quebrado em muitos sentidos, até o social anda quebrado. Tenta falar com alguém que você quer evoluir. Tá? Tenta assim, chegar para outra pessoa e falar, puxa, eu estou lendo tal livro, estou gostando desse tal conteúdo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, comecei um canal no YouTube, as pessoas elas vão te fazer o quê? Vão te puxar para baixo, ou vão arranjar alguma forma, de forma inconsciente ou não, vão arranjar alguma forma de falar, mas tem aquele problema, mas você é muito jovem, mas você vai sofrer hate, mas é óbvio, eu tô na internet, entendeu? A mesma coisa quando você vai fazer outras coisas. Mas eu vou fazer a prova do Enem. Mas não vale mais a pena. Mas tem influenciadores que falam que isso é ruim, que isso é passado. Você compreende? Então, assim, até para evoluir no Brasil, você tem que evoluir no quieto. Falar nada, fazer suas coisas, ir evoluindo de degrau em degrau, devagarzinho, compartilhando com o mínimo de pessoas possíveis. Porque, cara, não, eles vão te atrasar. A gente só vê o média do QI brasileiro. 83. E não sou eu que tô falando, são pesquisas, pode pesquisar. Se você não acredita em mim, abre o Google agora do seu celular e pesquisa lá, que você vai achar o que eu tô falando. Mas é isso, rapaziada, esse é o motivo, alguns dos motivos por que eu vou sair do Brasil o quanto antes. Claro, com uma organização, tudo mais, mas eu acho que sair do Brasil hoje é o mais inteligente que eu possa fazer. Porque melhor do que continuar no meu próprio país, onde anda acontecendo de tudo um pouco, e não parece ter salvação. É isso, valeu e fui.